Assim que foi marcado o julgamento que vai caçar o Sérgio Moro, uma ONG internacional despencou o Brasil no ranking de corrupção. Segundo essa ONG, o Brasil teria caído 10 pontos no ranking de corrupção por causa da indicação do Flávio Dino, do Zanin e do Gonê para cargos de confiança que são indicados pelo presidente da República. O STF e demais entidades brasileiras foram pesquisar e descobriram que essa ONG, na verdade, é uma parceira antiga da Lava Jato e já recebia quantias milionárias da Lava Jato. Inclusive, essa ONG estava ligada àquele esquema do Dallagnol de colocar numa poupança aqui no Brasil a juros bilhões de dinheiros que eles supostamente teriam recebido da Lava Jato com a recuperação que eles fizeram. Lembrando que esse dinheiro sumiu. Agora, essa ONG está sendo investigada por colaboração ilegal no âmbito da Lava Jato. Tudo indica que essa ONG, assim como outras ONGs liberais, foram criadas naquela época da Lava Jato para criarem esse sustentáculo, esses argumentos contra o PT e em favor de uma ideia de um Brasil extremamente corrupto. Afinal de contas, a Lava Jato usou o argumento da corrupção para destruir a indústria brasileira, para destruir a indústria da construção civil e inviabilizar negócios internacionais no Brasil. De toda forma, essa ONG entrou em pânico no momento em que a justiça brasileira bloqueou alguns envios de dinheiro do Brasil para essa ONG nos Estados Unidos, essa ONG que se fazia de parceira. De acordo com Joaquim de Carvalho, a Transparência Internacional faz parte de um projeto de poder de Sérgio Moro e Deltan Dallagnol. Nas palavras do Joaquim, eles estavam ganhando dinheiro para atacar empresas nacionais. E é exatamente nessa direção que o STF agora investiga essa transparência internacional. Tão logo o Lula falou em voltar à industrialização do Brasil, essa transparência internacional voltou com o mesmo argumento, o argumento de corrupção para ser utilizado contra o governo brasileiro e um argumento de corrupção fundamentado em nada. Naquela época eles falavam da corrupção da Petrobras. O resultado foi que o Sérgio Moro mandou para os Estados Unidos bilhões em dinheiro da Petrobras, como sendo um acordo da Petrobras para que os Estados Unidos deixassem para lá a suposta corrupção dentro da Petrobras. Sem contar que, durante a Operação Lava Jato, o Sérgio Moro quebrou empresas importantíssimas brasileiras como a Odebrecht e a OAS, que prestavam serviços fora do Brasil. A partir daí, as empresas norte-americanas não tiveram mais a concorrência da Odebrecht e da OAS, tanto nas obras que foram feitas fora do Brasil, quanto nas obras brasileiras. Nós deixamos de contratar empresas brasileiras para a construção civil e passamos a contratar empresas gringas, sem contar o grande desespero que essas destruições causaram. Afinal de contas, toda a cadeia produtiva da construção civil foi prejudicada e, na sequência, essa queda na renda dos brasileiros causou o maior desemprego da nossa história. Nós tivemos um ano de governo Lula e nós já temos o menor desemprego desde 2012. A população brasileira tem também o maior poder de compra desde 2012. E no momento em que é marcado o julgamento do Sérgio Moro, para ele perder o mandato do Senado, a Transparência Internacional joga o ranking de corrupção do Brasil lá para baixo e, misteriosamente, toda a oposição começa a falar desse ranking da Transparência Internacional como se fosse realmente uma coisa muito importante para o cenário mundial. Essa ONG, que ninguém sabe realmente o que é, começam a falar do ranking da Transparência Internacional como se realmente isso fosse influenciar nos investimentos internacionais que estão crescendo no Brasil. E aí, empresas jornalísticas, dentre elas até a CNN, utilizaram o ranking de Transparência Internacional para atacar o governo e fazer uma coisa que eles fizeram na época da Operação Lava Jato e que prejudicou muito o Brasil. Essa conversinha que o Brasil é um país corrupto e que não merece investimentos internacionais. Eu conto com você para se inscrever nesse canal, para compartilhar esse vídeo, principalmente porque a gente precisa mostrar para as pessoas
que ONGs como essa Transparência Internacional, elas têm muito mais a intenção de destruir a nossa economia para abrir as portas para a economia dos Estados Unidos e de outros países que concorrem com o Brasil, do que alertar o Brasil a respeito da corrupção. Afinal de contas, o que essa ONG estava querendo não era lutar contra a corrupção. Assim como a Operação Lava Jato, ela estava querendo o dinheiro que eles supostamente teriam recuperado da corrupção. Muito obrigado e até mais.